Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago Loures e agora vamos fazer esse vídeo com dicas para a elaboração do recurso. Vou selecionar aqui o material de apoio, que é o material já disponível para vocês na plataforma EAD. Bom, vamos falar então sobre o recurso ordinário, que ele faz às vezes da apelação no direito processual do trabalho, porque no direito processual do trabalho a gente não tem apelação. O recurso contra a sentença é o nosso recurso ordinário. E a fundamentação legal dele é o artigo 895 da CLT. E são dois incisos, duas hipóteses de cabimento. Para nós aqui nos interessa a hipótese do inciso primeiro, que será a hipótese de prova, que é a hipótese comumente cobrada no exame de ordem, que é o recurso ordinário, no prazo de 8 dias, contra a sentença de vara do trabalho. Então, o enunciado vai te contar: tem uma ação trabalhista, o autor está pedindo algumas coisas, a empresa se defendeu de uma determinada maneira, foi feita uma audiência e temos uma sentença. E aí, nesse momento de sentença, uma das partes resolve lhe contratar. E aí vai pedir para você fazer a peça cabível no interesse do seu cliente, que vai ser aí o recurso ordinário, para tentar reverter a integralidade ou parte dessa sentença. O prazo geral recursal no direito processual do trabalho é de 8 dias, 8 dias úteis. O efeito é devolutivo, em regra, não tem efeito suspensivo, o que significa que, mesmo na pendência do recurso ordinário, já é possível uma execução provisória. Ele é apresentado, esse recurso ordinário, para o juízo prolator da decisão recorrida. Então, se a sentença é da 5ª Vara do Trabalho de Betim, o recurso ordinário vai ser endereçado ali na sua folha de interposição ao juízo da 5ª Vara do Trabalho de Betim, para o juízo prolator da decisão que você está questionando. Sendo que as razões recursais, essas sim, são direcionadas para o juízo ad quem. No processo do trabalho, os recursos estão sujeitos a 2 juízos de admissibilidade. O primeiro deles, exercido pelo próprio juízo prolator da decisão recorrida, que é o juízo ACO. E o segundo juízo de admissibilidade, quando chega no tribunal, pelo juízo ad quem, que é aquele juízo para quem é direcionada a razão recursal. Então vamos ter uma ideia aqui estrutural do que seria a estrutura desse recurso ordinário. Então temos uma primeira página, que é o que a gente chama de peça de interposição ou folha de apresentação. É o início do recurso ordinário, em que você vai endereçar ele para a primeira instância, para a vara do trabalho que fez a sentença que você está recorrendo, e que o enunciado vai te dizer qual é. Vai indicar o número do processo, que o enunciado vai te dizer qual é, o nome de quem está recorrendo, mencionando que já está qualificado nos autos, porque a qualificação, lembra, vem lá no começo, lá na petição inicial. O nome da peça, que é o recurso ordinário, e o artigo que lhe fundamenta, que é o 895, inciso 1 da CLT. O nome da parte contrária, recorrida, também já qualificada. Ainda na peça de interposição, você tem que mencionar que os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, que são os requisitos para que o recurso seja conhecido. E você já deve falar disso aqui na peça de interposição, porque essa peça de interposição é direcionada para o juízo prolator da decisão recorrida. E ele faz um primeiro juízo de admissibilidade para analisar exatamente se esses requisitos foram atendidos e se o recurso deve ou não ser conhecido.
Então, você deve aqui esclarecer que os pressupostos de admissibilidade estão presentes e, seguindo o que a OAB cobra, você vai destacar o preparo, que é o recolhimento de custas e depósito recursal. Lembrando que custas, em duas situações, o reclamante paga custas, em duas situações, o reclamado paga custas. Não tem hipótese em que os dois tenham que pagar custas ao mesmo tempo, tá? Então, quando que o trabalhador paga custas? Quando ele perde tudo. Ou foi uma sentença de extinção, sem resolução do mérito, ou foi uma sentença de improcedência total. Só nessas hipóteses que o reclamante paga custas. Quando que o reclamado paga custas? Se teve a procedência total dos pedidos, quem vai pagar custas é a empresa, e se teve a procedência parcial, ainda que em apenas um pedido tenha sido julgado procedente, quem paga custas é o reclamado, na razão de 2% do valor da condenação, conforme o artigo 789 da CLT. E além das custas, o reclamado que teve sentença condenatória, para recorrer, também tem que fazer o pagamento do chamado depósito recursal. Lembrando que no artigo 899 da CLT, no parágrafo 9º, indica as empresas e pessoas que reclamadas possuem um desconto de 50% no valor do depósito recursal, e no artigo 899, parágrafo seguinte, parágrafo 10º da CLT, indica as empresas que estão isentas de fazer o depósito recursal. E aí, se for uma hipótese de desconto de 50% ou de isenção, você deve destacá-la também fundamentando, ou no 899, parágrafo 9º, ou no 899, parágrafo 10º da CLT. E ainda, na peça de interposição, você tem 3 requerimentos padrões para caminhar para o fim dessa peça de interposição. Você tem que mencionar, pedir o recurso ser conhecido, porque esse juízo vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade. E ato seguinte, a parte contrária seja intimada para apresentar contrarrazões ao seu recurso e que, posteriormente, os autos sejam remetidos para o TRT, a fim de que se processe o recurso ordinário. E depois você faz o fechamento, pedindo deferimento, local, data, advogado OAB. Logo após isso, não precisa saltar a página, tá? Na linha de baixo, você já vai iniciar as suas razões recursais. E aí você endereça para o tribunal, escreve ao Tribunal Regional do Trabalho da espaço, região, colocar ali as teses, e aí nós temos novamente uma estrutura semelhante à da contestação, que primeiro se argue as preliminares, depois a prejudicial de prescrição, e depois você fala do mérito. E um tópico de conclusão, para pedir para o recurso ser conhecido, é que esse pedido dele ser conhecido ou admitido, ele é o segundo juízo de admissibilidade, que aqui você está pedindo para o tribunal conhecer. Na peça de interposição, você estava pedindo para o juiz de primeira instância conhecer. Se tiver preliminar ou prescrição, renovar o pedido para o seu acolhimento. E no mérito aqui no recurso ordinário, a palavra que você tem que usar aqui é provimento. Pedir o provimento do recurso para reformar ou anular a decisão, conforme for o caso. E o fechamento com pedido de deferimento, local, data, advogado, OAB. Bom,
O que pode ser preliminar dentro desse recurso ordinário? Todas aquelas hipóteses preliminares de contestação, como as do 337 do CPC, por exemplo, podem estar presentes aqui no recurso ordinário. Mas, além delas, tem as hipóteses de nulidades, que podem ter ocorrido no curso do processo ou na sentença, e também darão origem a preliminares. Por exemplo, durante a audiência, sobre o argumento de estar satisfeito com a prova pericial, o juiz indeferiu o requerimento da reclamada de produção de prova testemunhal, para tentar comprovar que entregava o EPI, aquele equipamento de proteção individual, e assim que neutralizava o agente insalubre, por protesto da empresa. Você vai fazer a estrutura da alegação de preliminar de cerceamento de defesa também numa estrutura dissertativa. Então, no primeiro parágrafo, você explica o que o juiz de primeiro grau decidiu. Num segundo parágrafo, por que ele está errado. E, por fim, o seu pedido. Logo aqui nesse caso, o indeferimento dessa produção de prova representa um cerceamento de defesa, garantido, né, o direito à ampla defesa pelo artigo 5º da Constituição Federal. Dessa forma, você vai pedir o quê? O acolhimento da preliminar para anular a sentença, porque a sentença não pode manter o seu valor jurídico se durante a produção de prova teve um cerceamento de defesa. Então, você pede a anulação da sentença para o processo voltar para a primeira instância, para ser feita a prova testemunhal que foi erroneamente indeferida. Outra hipótese de preliminar no recurso ordinário é quando a sentença foi além ou aquém do objeto do pedido. Por exemplo, o autor pediu adicional noturno e, na sentença, o juiz julgou o adicional noturno, mas, além disso, ele julgou o adicional de insalubridade que não estava no pedido. E o artigo 141 e 492 do CPC é claro ao dizer que o juiz não pode agir fora dos limites propostos pelas partes. Ele não pode ir além, é o que a gente chama de princípio da adstrição. E aí você pediria, nesse caso, a anulação dessa parte da sentença que seria, nesse caso, extra petita, porque ele deu algo que não foi objeto do pedido. Assim, se tiver um erro de procedimento, argue como preliminar pedindo anulação da sentença. Se tiver uma parte da sentença que representa um vício, a anulação daquela parte da sentença. Agora, se for um erro de julgamento, a pessoa não tinha direito ao adicional noturno e o juiz deu, ele está errado. Aí já é mérito do recurso ordinário. Porque aí no mérito você vai pedir o provimento do recurso para mudar o resultado final. Ou seja, o que foi procedente virá improcedente. Ou o que foi improcedente virá procedente. Mas antes do mérito, é possível arguir prescrição no recurso ordinário? Sim. A súmula 153 do TST esclarece para a gente que não se conhece de prescrição não arguida na instância ordinária. Porque prescrição no direito do trabalho é matéria de defesa. Se ela não foi arguida na instância ordinária, já era. Só que o recurso ordinário ele é apresentado na instância ordinária.
Então, ele é o último momento ali em que você poderia alegar a prescrição. O momento ideal, claro, é na contestação. Mas esqueceu, poderia ter feito nas alegações finais, no final de uma audiência, mas esqueceu. O último momento seria, de fato, do recurso ordinário. Lembra, em regra, prescrição é matéria de defesa, ou seja, não pode ser declarada de ofício pelo juiz no direito do trabalho. A única prescrição no direito do trabalho que pode ser declarada de ofício pelo juiz é a intercorrente, lá do artigo 11A, que é aquela prescrição no curso da execução. Aqui um exemplo de tese de mérito do recurso ordinário. O juiz condenou a reclamada ao pagamento de horas extras, que pelos depoimentos entendeu que como teletrabalhador teria o direito de receber 3 horas extras por semana. Ocorre que o artigo 62 indica para a gente que o teletrabalhador, perdão, indica para a gente que o teletrabalhador não tem controle de jornada. Então, ele não tem direito à hora extra. Logo, você estrutura o seu tópico explicando, no primeiro parágrafo, o que o juiz decidiu, no segundo parágrafo, por que ele está errado, e no último parágrafo, pedindo ali a reforma da decisão. Feito isso, você vai trabalhar em cada tópico de mérito, em todo pedido que você tem interesse recursal. Ou seja, você está, por exemplo, fazendo um recurso para o empregado. Você vai visar bater no quê? Em tudo aquilo que foi julgado improcedente. Porque se você está pelo empregado, você quer ganhar. Você quer a procedência. E se você estiver fazendo um recurso para o reclamado, você vai bater no quê? Em tudo aquilo que foi procedente. Porque se você está pelo reclamado, você quer que tudo seja improcedente. E aí vai fazendo ali todos os seus tópicos, para depois chegar no momento da conclusão, em que, de forma simples, você vai pedir que o recurso seja conhecido, e lembrando, não é repetitivo, mas é porque na petição de interposição, você faz o pedido para o recurso ser conhecido, mas é para um pedido para o juiz de primeira instância, que faz o primeiro juízo de admissibilidade. Aqui na conclusão, você está falando para o tribunal. Então é o segundo juízo de admissibilidade. Então vai pedir para ser conhecido e para ser provido o recurso para. Aí se tiver preliminar, hipótese de prescrição, você renova o pedido do acolhimento e no mérito, a reforma da sentença, conforme for o caso que você estiver trabalhando, né, que pode ser tanto para julgar improcedente como para julgar procedente, dependendo de quem for o seu cliente. Pedir deferimento, local, data, advogado, OAB. E assim encerra-se o recurso ordinário.